Todos os executivos falharam em traduzir, mas a faxineira resolveu tudo em apenas alguns minutos. E o que o milionário fez depois deixou todos de boca aberta. Logan Lancaster, CEO de uma das maiores empresas de investimentos do país, encarava um fax recém-chegado com o olhar fixo e preocupado. Aquele documento tinha o poder de transformar completamente o futuro da companhia. Veio direto da filial francesa de um conglomerado europeu e estava repleto de termos técnicos e jurídicos, em francês arcaico. Era o tipo de texto que exigia um tradutor com vasta experiência e sangue frio. O problema? O tradutor oficial da empresa estava doente, e eles tinham apenas 30 minutos para responder. Eu preciso dessa tradução agora! Gritou Logan, cerrando os punhos. A sala de reuniões estava cheia de diretores e conselheiros ansiosos. Alguns mexiam freneticamente em seus celulares, tentando encontrar alguma solução. Outros apenas encaravam Logan, esperando que, mais uma vez, ele resolvesse tudo com sua genialidade habitual. No venue quinto andar, Clara Martinez empurrava silenciosamente seu carrinho de limpeza pelo corredor. Era sua primeira semana na empresa, contratada por uma terceirizada. Ela quase passou direto, mas escutou a tensão vindo da sala. É um contrato milionário. Se mandarmos isso sem traduzir, podemos nos afundar, disse alguém. Clara parou. Sem pensar muito, aproximou-se da porta entreaberta. Eu posso ajudar? Perguntou hesitante. Todos se viraram, como se tivessem acabado de ouvir um passarinho falar. Logan olhou para a jovem de uniforme simples, luvas nas mãos e um pano pendurado no ombro. Isso é um contrato de alto nível, em francês jurídico. Você? Disse, quase rindo. Você consegue ler isso? Clara deu de ombros, calma. Se eu puder dar uma olhada, te digo. O silêncio tomou conta da sala. Um dos diretores mais velhos soltou um suspiro. Logan, num impulso, entregou o papel a ela. Tudo bem. Traduza a terceira cláusula. Clara leu com atenção. Seus olhos passaram pelas palavras com a familiaridade de quem as conhecia. A parte A se reserva o direito de revogar automaticamente a cláusula de exclusividade se a parte B não atingir os resultados esperados no primeiro trimestre fiscal. Logan franziu a testa. Isso não estava na versão anterior. Essa cláusula pode prejudicar vocês se assinarem agora, disse Clara naturalmente. Eles colocaram de forma sutil para parecer inofensiva. Os diretores se entreolharam. Logan pegou o documento de volta e releu, agora com total atenção. O silêncio era pesado. Tem certeza? Absoluta. Alguém aqui consegue confirmar isso? Perguntou Logan, olhando ao redor. Ninguém respondeu. Ele respirou fundo. Quero uma nova minuta, sem essa cláusula. Clara devolveu o papel, pegou o pano do ombro e começou a se afastar. Obrigado, disse Logan, hesitante. Qual é seu nome? Clara. Clara Martinez. E assim, ela simplesmente se afastou, como se não tivesse acabado de salvar um contrato bilionário. Naquela noite, Logan não conseguiu dormir. Em vez de revisar relatórios trimestrais ou analisar tendências do mercado asiático, passou horas pensando na mulher do corredor. Quem era ela? Como sabia francês jurídico? E como, em nome de tudo, conseguiu identificar uma armadilha que ninguém da equipe dele percebeu? No dia seguinte, Clara aspirava o carpete da sala de descanso quando dois seguranças se aproximaram. Senhorita Martinez, o Sr. Lancaster quer vê-la em seu escritório. Fiz algo errado? Perguntou, limpando as mãos no avental. Eles apenas sorriram e apontaram para o elevador. Ela subiu até o 48º andar, com o coração acelerado. As portas se abriram em um corredor silencioso, totalmente diferente do resto do prédio. Uma assistente a conduziu até um escritório envidraçado no fim do corredor. Logan estava de costas, olhando para a cidade. Sente-se, Clara. Ela obedeceu, visivelmente nervosa. Revisei o contrato ontem, você estava certa. Que bom, senhor. Como sabia? Estudei línguas e tradução.
Francês, espanhol, inglês e um pouco de mandarim. Ele a encarou por alguns segundos. Então, por que está aqui? Ela sorriu, um pouco triste. Porque nenhum dos meus currículos passa da primeira triagem. E as contas não esperam entrevista. Logan se encostou na mesa. Tenho uma proposta para você. Trocar minha vassoura por um dicionário? Ele riu. Pela primeira vez. Algo assim. Quero que você seja minha tradutora pessoal. Viagens, reuniões internacionais, contratos. Você está brincando. Raramente. Clara olhou ao redor. E se eu disser sim? Começa amanhã. Ela respirou fundo. E se eu disser não? Volta para a limpeza, mas dessa vez com o dobro de seguranças por perto. Todo mundo quer saber quem é a faxineira que salvou minha empresa. Clara riu. Posso pensar um pouco? Pode, mas tem até amanhã. E assim, estavam prestes a selar um acordo que mudaria não apenas suas carreiras, mas algo muito mais profundo. Algo que nenhum dos dois conseguia prever. Naquela noite, Clara ficou deitada encarando o teto do pequeno apartamento. A proposta de Logan ecoava em sua mente como um tambor: tradutora pessoal, viagens internacionais, um salário 10 vezes maior que o atual. Mas algo incomodava. O jeito como ele a olhava, como se ela fosse uma peça rara, um achado arqueológico. E se for só um capricho de um ricaço? Pensou, virando pela 10ª vez na cama. Às 6 da manhã, sua decisão estava tomada. O elevador até o 48º andar nunca pareceu tão lento. Clara segurava uma pasta simples com alguns documentos, certificados traduzidos, diplomas e uma carta de recomendação de um professor que ainda acreditava nela. A assistente de Logan, uma mulher elegante chamada Patrícia, a recebeu com um sorriso profissional. Ele está te esperando? Café? Sim, por favor. As portas de vidro se abriram e lá estava Logan, desta vez sentado à mesa, digitando furiosamente no laptop. Ao vê-la, ele o fechou e se levantou. Então, dormiu bem, pensando na minha proposta maluca? Clara se sentou e colocou a pasta sobre a mesa. Dormi pessimamente, na verdade. Ótimo sinal. Significa que você levou a sério. Ela sorriu. Eu aceito. Mas com uma condição. Logan arqueou a sobrancelha, intrigado. Estou ouvindo. Quero continuar com o trabalho de limpeza também, pelo menos por enquanto. Como é? Clara respirou fundo. Olha, Sr. Lancaster, eu não te conheço e você não me conhece. Por tudo que eu sei, daqui uma semana você pode acordar e perceber que contratar uma faxineira foi uma ideia absurda. Então, até eu ter certeza de que isso não é só um impulso seu, prefiro manter minha rede de segurança. Logan a encarou por alguns segundos e então começou a rir. Você é realmente esperta. Preciso ser. Mas já vou avisando. Vai ser puxado. Tradutora de dia, faxineira à noite. Já passei por coisa pior. Ele estendeu a mão. Então temos um acordo, Clara Martinez. Ela apertou a mão dele com firmeza. Sim, temos. Logan Lancaster. A notícia correu pela empresa mais rápido que boato em cidade pequena. Patrícia, mesmo tentando ser discreta, não conseguiu esconder a empolgação ao contar para duas amigas do RH. Dali, a informação voou pelos corredores como folhas ao vento. Na hora do almoço, a cafeteria dos executivos fervilhava com cochichos. Clara estava em uma mesa no canto, tentando decifrar o cardápio em francês. A ironia não passou despercebida quando ela sentiu todos os olhares voltados para si. É ela, sussurrou uma secretária. A faxineira que virou tradutora, respondeu outra. Dizem que ela salvou um contrato de milhões. Tem coisa aí. Ninguém sobe tão rápido assim. Aposto que ela tem algo contra o chefe. Clara fingiu não ouvir, mas cada palavra a atingia como uma agulha. Não era novidade, claro. A vida inteira lidou com gente questionando sua capacidade, seu lugar, seu direito de estar em espaços onde achavam que ela não pertencia. Foi quando Richard Blackwood se aproximou da mesa, vice-presidente sênior, homem nos seus 60, cabelo grisalho impecável e um sorriso que nunca alcançava os olhos.
Estava na empresa há décadas, conhecido por ser impiedoso com os subordinados, ternos sempre alinhados, presença intimidadora. Então você é a famosa Clara, disse, sentando-se sem ser convidado. Olá, Sr. Blackwood. Pode me chamar de Richard. Afinal, agora somos colegas, não é? O tom era educado, mas Clara percebeu o veneno por trás das palavras. Suponho que sim. Ele se recostou na cadeira, olhando para ela como quem observa um inseto curioso. Sabe, estou aqui há 22 anos. Já vi muita gente subir e cair. Mas nunca vi alguém sair do porão direto para o 48º andar de um dia para o outro. A vida é cheia de surpresas, ainda mais quando se tem certas qualidades que chamam a atenção do chefe. Clara parou de mastigar. A insinuação era clara como cristal. Desculpe, não entendi. Richard sorriu daquele jeito de quem se acha o mais esperto da sala. Ah, não se faça de inocente. Sabemos como certas pessoas avançam por aqui. Tenho certeza que Logan ficou bem impressionado com os seus talentos. A cafeteria começava a silenciar. As pessoas notaram a tensão e passaram a prestar atenção. Clara colocou o garfo no prato com calma. Olhou para Richard como quem observa algo desagradável no sapato. Sabe, Richard, você tem razão. Eu realmente tenho talentos especiais. Ah, é? Sim. Sei ler contratos em francês sem usar o Google Tradutor. Alguns risos surgiram ao redor. É mesmo? Ele disse, a voz já carregada de irritação. É, e também sei identificar cláusulas armadilha que podem salvar a empresa de perder milhões. E tenho um talento raro. E qual seria? Clara se inclinou com um sorriso doce. Sei a diferença entre inteligência e inveja. O silêncio foi ensurdecedor. Richard ficou vermelho como pimenta. Escute aqui, mocinha. Não. Quem vai escutar é você. Clara se levantou, ainda sorrindo. Eu não pedi para estar aqui. Não implorei por esse emprego. E com certeza, não dormi com ninguém para consegui-lo. Só fiz meu trabalho melhor do que qualquer um dos seus tradutores superfaturados. Se isso te incomoda, talvez seja a hora de rever o que você tem feito nesses 22 anos. Pegou sua bandeja e caminhou em direção à saída, mas parou e se virou. Ah, e Richard, da próxima vez que quiser comentar algo sobre mim, certifique-se de que suas próprias habilidades estão atualizadas, porque até onde sei, quem traduziu aquele contrato fui eu, não você. A cafeteria explodiu em murmúrios e risadinhas contidas. Richard permaneceu sozinho à mesa, o rosto agora cor de tomate maduro, enquanto olhares de escárnio e admiração pairavam sobre ele. 20 minutos depois, Clara subia no elevador até o 48º andar quando seu celular tocou. Ouvi dizer que você causou um pequeno espetáculo no restaurante. A voz de Logan soou claramente divertida. As notícias correm rápido por aqui, ainda mais quando Richard Blackwood vira um pimentão na frente de meia sala. Patrícia me contou tudo. Clara riu. Ele começou. Eu sei. E pelo que ouvi, você terminou com perfeição. As portas do elevador se abriram. Não foi nada. Logan estava parado na entrada do escritório, encostado no batente, usando um sorriso que Clara nunca tinha visto antes. Uma verdadeira, sem aquele ar corporativo forçado. Clara. Sim. Acho que fiz a escolha certa. Ela passou por ele a caminho de sua mesa. Você ainda não me conhece de verdade, chefe. Posso acabar dando mais trabalho do que valho. Duvido muito disso. Patrícia apareceu na porta com uma pilha de documentos e aquele olhar de quem está tentando não rir. Senhor Lancaster, a reunião com a equipe japonesa foi adiada para quinta-feira e chegaram contratos urgentes do escritório de Madrid que precisam de tradução. Logan se virou para Clara. Pronta para seu primeiro desafio oficial? Clara pegou os documentos e folheou as primeiras páginas. Espanhol jurídico. Moleza. É como o inglês jurídico, só que com mais drama. E paixão. Logan soltou uma gargalhada. Você está demitida. O quê? Demitida das funções de zeladora. A partir de agora, é tradutora oficial da Lancaster Enterprises. Clara sentiu algo estranho no peito. Um misto de alívio, orgulho
e um leve medo do que viria a seguir. E se eu te decepcionar? Logan deu um passo à frente, o tom mais sério agora. Clara, ontem você salvou um contrato de 20 milhões de dólares. Hoje, colocou um vice-presidente no lugar dele com nada além de inteligência e elegância. Se isso não é prova de que você merece estar aqui... Ele fez uma pausa. Então sou eu quem não merece você na equipe. Clara olhou para os papéis nas mãos, depois para o homem à sua frente. Havia algo nos olhos dele que ela não conseguia nomear. Respeito, talvez admiração, ou algo que ainda não estava pronta para identificar. Tudo bem, ela disse, mas se você mudar de ideia, eu não vou mudar. E como tem tanta certeza? Logan sorriu. Porque você acabou de provar que não tem medo de enfrentar ninguém, nem mesmo seu chefe. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, Clara sentiu que talvez, só talvez, essa oportunidade maluca realmente pudesse dar certo. Afinal, ela passou a vida inteira tentando provar que merecia seu lugar no mundo. 3 semanas depois, Clara estava no aeroporto internacional de Boston, encarando uma passagem de primeira classe como se fosse um bilhete vindo de outro planeta. Tem certeza que isso não é um engano? Ela perguntou a Logan, que estava ao seu lado, com uma pasta de couro nas mãos e o ar de quem está acostumado a voar pelo mundo toda semana. Clara, você é minha tradutora oficial. Não vou te colocar na classe econômica enquanto eu viajo de primeira. Mas eu nunca... Sempre tem uma primeira vez. O voo para Paris parecia um sonho. Clara passou 2 horas tentando descobrir como o assento virava cama, e outras 3 se perguntando quanto custava cada taça de champanhe que a comissária continuava oferecendo. Logan trabalhava em seu laptop, lançando olhares divertidos para ela de tempos em tempos. Nervosa com a reunião? Ele perguntou quando ela recusou a champanhe pela 5ª vez. Um pouco. É diferente traduzir documentos e traduzir ao vivo, na frente de investidores franceses. Você vai se sair bem. E como pode ter tanta certeza? Ele fechou o laptop. Porque você tem algo que a maioria dos tradutores não tem. O quê? Você entende o que está traduzindo. Não só as palavras, mas o que elas realmente significam. Clara sorriu. Obrigada. Eu acho. O Hotel Bristol era no coração de Paris. Um prédio elegante que parecia saído de um filme francês dos anos 50. Clara olhou para a fachada, sentindo um misto de deslumbramento e nervosismo. Primeira vez em Paris? Logan perguntou, enquanto o motorista descarregava as malas. Primeira vez fora dos Irbusord, na verdade. Ele a olhou surpreso. Sério? Passaporte é caro quando se vive com salário mínimo. Logan ficou em silêncio por um momento. Então vamos fazer essa viagem valer a pena. Na recepção, as coisas ficaram interessantes. O recepcionista, um homem refinado com forte sotaque parisiense, cumprimentou Logan com entusiasmo. Sr. Lancaster, que prazer tê-lo conosco novamente. Pierre, o prazer é meu. Pierre olhou para Clara e seu rosto se iluminou. E esta deve ser Madame Lancaster. Que honra finalmente conhecê-la. Clara ficou corada. Na verdade, Pierre continuou gesticulando com entusiasmo em francês. E uma surpresa especial de lua de mel. Champanhe, pétalas de rosa, chocolates. Pierre? Logan tentou interromper. E o jantar romântico no terraço. Magnifique. Clara olhou para Logan, que claramente estava se esforçando para não rir. Ele acha que a gente é casado. Ela sussurrou. Eu percebi. Pierre continuava a descrever os serviços especiais para casais em lua de mel. Outros hóspedes começaram a olhar, alguns sorrindo como se estivessem assistindo a uma comédia romântica ao vivo. Pierre? Logan conseguiu dizer. Esta é Clara Martinez, minha tradutora. Ela vai precisar de um quarto separado. O rosto de Pierre caiu. Oh, me desculpe. Sem problema, disse Clara em francês perfeito. É um engano compreensível, mas sim, preciso de um quarto separado. Pierre piscou várias vezes. Seu sotaque é perfeito. Obrigada. Estudou em Paris? Em Boston, na verdade.
Impossível. Você fala como uma parisiense nata. Logan observava com interesse crescente. Clara conversava com Pierre como se fossem velhos amigos, rindo de piadas internas sobre a cidade e fazendo comentários sobre a arquitetura do hotel. Então, disse Pierre, agora completamente encantado, 2 quartos no mesmo andar. Perfeito, respondeu Logan. 2 horas depois, Clara estava no saguão, esperando por Logan para a reunião. Trocou as roupas de viagem por um terno azul marinho simples, mas elegante. Estava nervosa, folheando os papéis da reunião pela terceira vez. Pronta? Logan apareceu, impecável como sempre. Espero que sim. O táxi os levou a um prédio moderno, no distrito financeiro. No caminho, Logan explicou os detalhes da negociação. São 3 investidores. Marcel Dubois é o mais conservador. Gosta de números e fatos. Sophie Marrero é mais visionária. Se importa com o impacto social. E Jean-Luc Bertrand é, digamos, complicado. Complicado como? Você vai descobrir. A reunião começou de forma formal, com apresentações educadas e um café que cheirava melhor do que qualquer coisa que Clara já havia provado. Logan iniciou a apresentação em inglês e Clara traduziu em tempo real para o francês. No início, os investidores a olhavam com um ar de indiferença educada, apenas mais uma americana tentando falar francês. Mas conforme a reunião avançava, os olhares mudaram. Clara não estava apenas traduzindo as palavras de Logan. Ela moldava expressões, ajustava sentidos, transformava frases para se encaixarem perfeitamente na mentalidade francesa, usando termos que falavam direto ao coração daquele público. Pequenas mudanças, sim, mas que tornavam a proposta muito mais atraente para quem a ouvia. Fascinante. Jean-Luc interrompeu de repente. Você traduziu Market Disruption como Revolution do marché. Por quê? Clara respondeu sem hesitar. Em inglês, disruption tem uma conotação positiva de inovação. Em francês, soa agressivo, até ameaçador. Revolution transmite a mesma transformação, mas com elegância, sem parecer um ataque. Schalk sorriu pela primeira vez. E você traduziu Cutting Edge Technology como tecnologia d'avant-garde. Cortar na borda? Literalmente, talvez, mas em francês, avant-garde tem raízes culturais, soa confiável, familiar. Clara sabia disso. Sophie se inclinou curiosa. Você estudou marketing cultural? Não, só presto atenção. Marcel, que até então não havia dito uma palavra, finalmente falou. Em 20 anos fazendo negócios com americanos, nunca vi uma tradutora entender tão bem nossas sutilezas. Logan não disse nada, mas Clara sentia o olhar dele. Não era mais o de um chefe avaliando uma funcionária. Era outra coisa, algo que ela não sabia se queria entender. A reunião durou 3 horas. Terminou com apertos de mão firmes e promessas de uma proposta formal em uma semana. Naquela noite, Logan a convidou para jantar em um pequeno bistrô perto do hotel. Você foi incrível hoje, ele disse, enquanto esperavam o vinho. Só fiz meu trabalho. Não, Clara, você fez muito mais. Você não só me ouviu, você entendeu o que eles precisavam ouvir. O garçom trouxe o vinho e Logan ergueu a taça. Ao melhor investimento que já fiz. Eu não sou um investimento. Você tem razão. Você é uma descoberta. Clara riu. Para com os elogios. Vai me subir a cabeça. Talvez devesse subir um pouco. Durante o jantar, falaram de tudo. Logan contou histórias das suas primeiras viagens de negócios, quando ainda era jovem e tentava provar seu valor. Clara falou sobre como aprendeu francês assistindo a filmes antigos com a avó. Sua avó gosta de cinema francês? Ela acha que tudo soa mais romântico em francês, até discussões sobre a conta de luz. Logan riu. Ela tem razão. Caminhando de volta ao hotel pelas ruas iluminadas de Paris, Logan parou de repente. Clara? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por me lembrar por que comecei tudo isso. Ela o olhou confusa. Como assim? Por anos, negócios foram apenas números para mim.
Lucro, perda, estratégia, competição. Hoje, te vendo se conectar com eles, eu lembrei que por trás de cada negociação existem pessoas de verdade, com motivações reais. Clara ficou em silêncio por um momento. Logan? Sim. Você não é o homem frio que todo mundo pensa que você é. Eles se olharam por alguns segundos. Havia algo no ar. Algo que não era exatamente profissional. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. É melhor voltarmos, Logan disse por fim. É, melhor. Mas nenhum dos dois se moveu. E imediatamente, no elevador do hotel, Clara percebeu que algo havia mudado. Logan não era mais apenas o CEO que lhe dera uma oportunidade, e ela não era mais apenas a funcionária da limpeza que falava línguas. Eram duas pessoas começando a realmente se conhecer. E isso era empolgante e um pouco assustador. 2 semanas depois de voltarem de Paris, Logan entrou no escritório de Clara com um envelope dourado na mão. Jantar de gala da Câmara de Comércio, sábado à noite. Clara olhou o convite como se fosse mordê-la. E eu vou porque metade dos convidados são investidores internacionais. Preciso de uma intérprete. Logan, eu não tenho nada para vestir num evento desses. Já cuidei disso. Ele colocou um cartão de crédito na mesa. Patrícia vai com você fazer compras amanhã. Não posso aceitar isso. É uma despesa da empresa. Você precisa estar vestida adequadamente para representar a Lancaster Enterprises. Clara pegou o cartão hesitante. Tem certeza? Absoluta. O salão de festas do Four Seasons estava irreconhecível. Luzes douradas, enormes flores brancas e pessoas que pareciam ter saído direto de capas de revista. Clara ajustou o vestido azul marinho que Patrícia insistiu que ela comprasse. Elegante sem ser chamativo, sofisticado sem ser pretensioso. Nervosa? Logan perguntou, oferecendo o braço. Um pouco. Não é exatamente meu habitat natural. Também não era o meu. Há alguns anos. Entraram juntos e Clara imediatamente sentiu os olhares curiosos. Logan Lancaster raramente aparecia em eventos sociais e nunca acompanhado. Senhor Lancaster, um senhor mais velho se aproximou. Que surpresa vê-lo aqui. Senador Williams, posso lhe apresentar Clara Martinez, minha tradutora. Muito prazer. O senador apertou a mão de Clara. Ouvi dizer que foi essencial nas negociações com os franceses. Só fiz meu trabalho. Modesta, gosto disso. Ao longo da noite, Clara conversou com investidores alemães, diplomatas japoneses e empresários espanhóis. Logan a observava de longe, claramente impressionado com a forma como ela se movia com facilidade entre idiomas e culturas. E foi quando ela apareceu. Victoria Ashford era exatamente o tipo de mulher que Clara imaginava quando pensava na ex-noiva de um CEO bilionário. Alta, loira, usando um vestido vermelho que provavelmente custava mais que um ano de aluguel de Clara. Ela atravessava o salão como se fosse dona dele. Clara notou a mudança em Logan na hora. Os ombros tensos, a expressão endurecida. Quem é ela? Clara perguntou baixinho. Problema, Logan murmurou. Victoria se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Logan, querido. Que surpresa. Victoria, você está ótima. Os negócios parecem ir bem, pelo que ouvi. Não posso reclamar. Victoria lançou a Clara um olhar curioso e mal disfarçado. E quem é sua acompanhante? Clara Martinez, minha tradutora. Tradutora? Victoria repetiu, como se a palavra tivesse gosto ruim. Interessante. Pensei que você finalmente tivesse encontrado alguém especial. Clara entendeu a alfinetada, mas continuou sorrindo. Na verdade, ele contratou. Hoje em dia, encontrar um bom tradutor é quase como achar uma agulha no palheiro. Victoria soltou uma risada fria, quase cortante. Com certeza, especialmente um que se encaixe tão bem no ambiente corporativo. A insinuação era clara como vidro. Clara era só mais uma funcionária tentando tirar proveito do chefe. Você tem razão, respondeu Clara, com a calma de quem já enfrentou tempestades maiores. Adaptar-se exige talento de verdade.
Por exemplo, eu traduzo contratos em 5 idiomas diferentes. Já outras pessoas só conseguem trocar de noivo quando o primeiro quebra. Silêncio absoluto. As conversas ao redor cessaram como se o ar tivesse sido sugado da sala. Victoria empalideceu. Como é que é? Ah, foi só um comentário genérico sobre a adaptabilidade, disse Clara com um sorriso doce como veneno. Logan disfarçou a risada com uma tosse. Um empresário italiano ao lado caiu na gargalhada. Gosto dessa garota, tem garra. As risadas se espalharam como fogo em palha seca. Victoria percebeu que havia perdido o controle da situação. Foi interessante te conhecer, Clara. O sentimento é mútuo. Victoria se afastou com toda a dignidade que conseguiu reunir. Logan esperou até que ela sumisse no meio da multidão antes de se virar para Clara. Fui rude. Brilhante. Ela começou. Eu sei. E você terminou com perfeição. Um garçom passou com taças de champanhe. Clara pegou uma. Posso perguntar o que houve entre vocês dois? Logan ficou em silêncio por alguns segundos. Quando minha empresa quase afundou há 3 anos, ela decidiu que um bilionário em potencial não era tão interessante quanto um já consolidado. Ai. Ela se casou com ele 6 meses depois. Clara olhou para onde Victoria havia desaparecido. Idiota. Por quê? Porque qualquer um com meio cérebro enxerga que você é o tipo de homem que sempre dá a volta por cima. Logan a observou com um olhar que Clara não conseguiu decifrar. E como você sabe disso? Porque você me contratou. Só alguém que acredita em potencial escondido arrisca desse jeito. Uma hora depois, estavam no carro, voltando para casa. Clara havia tirado os sapatos e massageava os pés. Nunca mais vou reclamar dos meus tênis de trabalho, murmurou. Logan riu. Você se acostuma. Parte da vida corporativa. Vale a pena? Toda essa encenação? As roupas elegantes, os sorrisos falsos, as conversas vazias? Logan pensou por um instante. Depende do que você leva no final. E o que você levou hoje? Ver você colocando a Victoria no lugar dela foi o ponto alto do meu mês. Clara riu. Você é terrível. Talvez. Ficaram em silêncio, um silêncio confortável. As luzes da cidade dançavam pelas janelas como reflexos de algo que ainda não tinha nome. Clara? Sim? Obrigado por hoje. Por tudo. Não precisa me agradecer. É meu trabalho. Não estou falando do trabalho. Ela o olhou. Então está falando do quê? De você ter me defendido quando a Victoria tentou te humilhar. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Por quê? Clara hesitou. Porque ninguém merece ser tratado daquele jeito. E porque eu não suporto gente que acha que o dinheiro dá o direito de pisar nos outros. Logan a observava sob a luz tênue do carro. Só isso. O tom dele havia mudado. Mais vulnerável, mais íntimo. E porque você não merecia o que ela te fez. Como você sabe? Porque eu te conheço. Conhece? Clara percebeu que a conversa havia cruzado uma linha invisível. Agora era pessoal. Arriscado. Estou começando a conhecer. Logan assentiu, como se ela tivesse respondido a uma pergunta que ele ainda não tinha feito. O carro parou em frente ao prédio de Clara. Ela pegou a bolsa e a caixa com os sapatos. Boa noite, Logan. Boa noite, Clara. Mas nenhum dos dois se mexeu. Logan? Sim. Você merece alguém que fique, independente de quanto dinheiro você tenha. E com isso, ela saiu do carro deixando Logan sozinho com pensamentos que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Dias depois, Clara embarcou para Tóquio. Seriam 14 horas de voo, e ela passou a maior parte do tempo analisando os documentos da reunião. A negociação com a Yamamoto Industries era crucial para a expansão da Lancaster Enterprises na Ásia, e ela queria garantir que cada nuance cultural fosse respeitada. Logan a observava trabalhar, impressionado com sua concentração. Ela havia feito anotações nas margens dos contratos, destacando termos que poderiam soar ofensivos em japonês e sugerindo alternativas mais diplomáticas.
Você sempre foi assim? Ele perguntou quando ela finalmente fechou a pasta. Assim como? Perfeccionista, atenta aos detalhes. Clara riu. Quando você não tem segundas chances, aprende a acertar na primeira. A reunião na sede da Yamamoto foi um sucesso absoluto. Clara não apenas traduziu com precisão técnica, ela compreendia os silêncios significativos, as formalidades necessárias, os sinais não verbais de aprovação ou resistência. Quando Hiroshi Yamamoto fez uma piada sobre americanos que falam demais, Clara sorriu e respondeu em japonês. Alguns americanos também sabem a hora de ouvir. O comentário quebrou a tensão formal e criou uma conexão instantânea. 2 horas depois, Seaito Samuel e Suas saíram do prédio com um acordo preliminar que superava todas as expectativas de Logan. Como você sabia que aquele silêncio de 2 minutos era um teste de paciência? Ele perguntou enquanto caminhavam pelas ruas agitadas de Shibuya. Porque no Japão, silêncio não é ausência de comunicação, é comunicação intencional. E onde você aprendeu isso? Clara fez uma pausa. Experiência. Naquela noite, jantaram em um pequeno restaurante tradicional que Clara havia escolhido. Logan insistiu para que ela escolhesse, curioso para ver como ela lidava com a cidade. Você já esteve aqui antes? Ele perguntou, observando-a conversar com facilidade com a garçonete. Não, mas estudei a cultura. E linguagem corporal é universal. Ele a viu fazer o pedido para os dois, explicando as preferências alimentares e perguntando sobre ingredientes específicos. Era como ver alguém dançar, cada gesto fluido, seguro, natural. Clara, posso te perguntar algo pessoal? Depende do quão pessoal for. Como você aprendeu tantos idiomas? Ela ficou em silêncio por um momento, brincando com os hashes. Por necessidade. Como assim? Ela respirou fundo. Me formei há 5 anos com especialização em interpretação simultânea. Saí da faculdade achando que o mundo estava me esperando. Mas não estava. Não quando você não tem o sobrenome certo ou as conexões certas. Enviei meu currículo para todas as agências de tradução da cidade. A resposta era sempre a mesma. No momento não temos vagas, mas vamos manter seu currículo em nosso banco de dados. Logan franziu a testa. 5 anos? 5 anos lavando pratos, limpando escritórios, trabalhando em cafeterias. Qualquer coisa que pagasse as contas. Por que não desistiu? Ou tentou outra coisa? Clara sorriu suave. Porque desistir nunca foi uma opção. Alguém dependia de mim. Minha família, minha avó, Rose Martinez. Clara fez uma pausa, como se estivesse decidindo até onde podia ir. Ela me criou sozinha desde que eu tinha 3 anos. E seus pais? Fui adotada. Minha avó me encontrou em um orfanato em Boston. Ela tinha ido lá doar roupas depois que meu avô faleceu e me viu sentada num canto, sozinha, tentando ler um livro que era avançado demais para minha idade. Logan parou de comer. Ela disse que foi amor à primeira vista. Não por mim, mas pela minha determinação. Uma criança de 3 anos tentando entender palavras que não conhecia, mas se recusando a desistir. E ela te adotou? Levou 6 meses de papéis, entrevistas. Ela era viúva, costureira, morava num apartamento minúsculo. Nada que se encaixasse no perfil ideal de adoção. Mas ela nunca desistiu. Clara sorriu. E pela primeira vez desde que Logan a conhecera, seus olhos suavizaram com uma ternura genuína. Ela me ensinou que inteligência não é um presente, é uma responsabilidade, que eu tinha que usar o que sabia para fazer a diferença. E os idiomas? Ela acreditava que cada idioma era uma porta para um novo mundo. Economizava cada centavo para pagar as aulas. Francês aos sábados, espanhol nas tardes de quinta. Eu aprendi japonês sozinha pela internet assistindo anime com legenda. Logan permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando ela ficou doente há 2 anos, eu estava no 3º ano da faculdade. Diabetes. Depois, complicações nos rins. Ela precisava de alguém que cuidasse dela, comprasse remédios, fosse aos médicos. Por isso você aceitava qualquer trabalho. Por isso, ela abriu mão de tudo por mim. Era minha vez. Clara olhou pela janela para as luzes de Tóquio. Ela ainda acredita que eu vou conquistar algo grande.
Mesmo quando chego em casa às 2 da manhã, exausta de limpar escritórios, ela pergunta sobre meus planos de carreira. Logan sentiu algo se agitar no peito, uma mistura de admiração e algo que não sabia nomear. Ela sabe do novo emprego? Sabe. Ela disse que sempre soube que era só questão de tempo. E você? O que você acha? Clara o encarou nos olhos pela primeira vez durante toda a conversa. Acho que ainda estou tentando acreditar que isso é real. Logan se inclinou para frente. Clara, eu quero que você saiba que... Logan, não precisa dizer nada. Eu sei que esse é um trabalho temporário e que um dia você vai encontrar alguém mais qualificado, com mais experiência. E tudo bem. Eu sou grata pela oportunidade. Clara, para. Ela parou. Você é a pessoa mais qualificada que eu já conheci. Não pelos diplomas nem pelos certificados, mas por quem você é. Clara ficou em silêncio. Sua avó está certa. Você vai conquistar o mundo. Aliás, você já está conquistando. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Obrigada. Logan percebeu que algo havia mudado entre eles. Não era mais chefe e funcionária. Era outra coisa. Algo mais profundo. Posso te perguntar algo agora? Clara disse, discretamente limpando os olhos. Claro. Por que você realmente me contratou? A verdade. Logan hesitou. Porque quando você entrou naquela sala de reunião, eu vi alguém que sabia o que era lutar por algo. E fazia muito tempo que eu não via isso em ninguém. Como assim? Todos ao meu redor nasceram com oportunidades. Você conquistou as suas. Isso é raro. Clara o observou com atenção. Você também lutou, não foi? Logan sorriu, mas havia tristeza ali. Talvez um dia eu te conte essa história. Promete? Prometo. E naquele instante, no silêncio entre as palavras, os dois entenderam que estavam começando a enxergar além das máscaras que usavam durante o dia. Por trás do terno impecável, Clara viu um homem que também conhecia a dor. E Logan viu uma mulher cuja força não vinha do privilégio, mas de escolhas difíceis e amor incondicional. Foi o começo de uma compreensão que mudaria tudo entre eles. De volta a Boston, a rotina entre Clara e Logan tinha mudado sutilmente. Havia uma nova proximidade nas conversas, uma leveza que não existia antes da viagem ao Japão. Momentos pequenos. Ele perguntando se ela queria café, ela ajeitando sua gravata antes de uma reunião. Gestos que revelavam uma familiaridade crescente. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Clara organizava os documentos para a reunião com os investidores alemães quando viu Logan parado diante da janela, observando a tempestade. Havia algo diferente em sua postura. Uma tensão que raramente se via. A reunião foi cancelada, ele disse sem se virar. Por causa da chuva. Por minha causa. Clara parou o que fazia. Como assim? Logan finalmente se virou. Seus olhos tinham uma sombra que ela nunca tinha visto antes. Heinrich Müller me conhece há muito tempo. Ele conhece a minha história. Que história? Logan sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, algo que nunca fazia. Sempre mantinha uma distância que reforçava a hierarquia entre eles. Você me perguntou no Japão por que eu realmente te contratei, e você disse que viu alguém que lutava por algo. Era verdade, mas não era toda a verdade. Clara fechou a pasta e deu total atenção. Estou ouvindo. Logan respirou fundo. Há 3 anos minha empresa estava à beira da falência. Um investimento ruim. Um sócio que me traiu. Uma crise de mercado que ninguém previu. 6 meses foi tudo o que precisei para perder 80% da minha fortuna. Mas eu me recuperei. Recuperei, mas não antes de perder outras coisas. Clara ficou em silêncio. Victoria e eu estávamos noivos há 2 anos. Planejávamos nos casar naquele verão. Ela já tinha escolhido o vestido. A igreja já havia enviado os convites. A chuva batia na janela com um ritmo lento e constante, que parecia acompanhar suas palavras. Quando os primeiros reportes sobre os meus problemas financeiros saíram na imprensa, ela disse que era algo temporário, que ficaria ao meu lado, que o dinheiro não importava, mas importava.
3 semanas depois, cheguei em casa e encontrei o anel de noivado sobre a mesa da cozinha, junto com um bilhete. Logan fez uma pausa, como se as próximas palavras exigissem um grande esforço para serem ditas. Ela disse que tinha reconsiderado tudo, que precisava de estabilidade na vida dela, que eu entenderia quando não estivesse tão emocionalmente envolvido. Clara sentiu a raiva se formando no peito, mas manteve a expressão neutra. Descobri uma semana depois que ela estava saindo com o Marcus Whitman, o bilionário do setor imobiliário. Eles se casaram 4 meses depois. Logan. A pior parte não foi ela ter me deixado. Foi perceber que tudo o que eu achava que tínhamos era uma ilusão, que ela nunca me amou. Ela amava o que eu representava. Logan se levantou e voltou para a janela. Depois disso, comecei a questionar toda mulher que mostrava interesse. Será que era real ou apenas sobre o dinheiro? Todo convite para jantar, todo sorriso, toda conversa, tudo parecia ter outra intenção. Isso é o motivo de você trabalhar tanto? Por que você nunca para? O trabalho é seguro. Os números não mentem. Contratos não saem por aí no meio de uma crise. Clara se levantou e caminhou em direção a ele. Logan, olhe para mim. Ele se virou. Nem todas as mulheres são como a Victoria. Como posso ter certeza? Você não pode. E isso é o que torna o risco tão assustador. Logan a observou. E o que te faz diferente? Clara não hesitou. Pois não quero nada de você, Sr. Lancaster. Apenas respeito. O que você quer dizer com isso? Você poderia perder todo o seu dinheiro amanhã. E eu ainda assim te respeitaria. Você poderia voltar a ser o homem à beira da falência. E eu ainda acreditaria na sua capacidade de se recuperar. Logan ficou em silêncio. Sabe por quê? Clara continuou. Porque eu vi quem você é quando ninguém está olhando. Eu vi como você trata a Patrícia quando ela comete um erro. Eu vi como você se levantou por mim quando o Richard tentou me humilhar. Clara, o homem que eu respeito não é o CEO da Lancaster Enterprises. Ele é o homem que me deu uma chance quando eu era apenas uma faxineira com sonhos que eram grandes demais. Estavam próximos agora, mais próximos do que nunca. Clara podia ver as finas linhas ao redor dos olhos de Logan, marcas de noites sem dormir e decisões difíceis. Você tem medo de confiar em mim? Ela perguntou suavemente. Eu tenho medo de confiar em qualquer um, até em mim mesmo. Logan a olhou nos olhos por um longo momento, especialmente em você. Por quê? Porque você importa. O silêncio que seguiu estava carregado de algo novo. Não era mais profissional. Era pessoal, íntimo, perigoso. Clara sentiu seu coração acelerar. Logan a olhava de uma forma que fazia seu estômago se revirar. Não era o olhar de um chefe para uma funcionária. Era o olhar de um homem para uma mulher. Logan. Ela sussurrou. Clara Ara. Estavam se aproximando quando o celular de Logan tocou, alto e agudo. O momento se quebrou. Logan piscou como se estivesse saindo de um transe e atendeu. Lancaster. Clara deu um passo para trás, com o coração ainda disparado. Ela fingiu organizar alguns papéis enquanto ele falava, mas sua mente estava nas palavras dele. Especialmente você, porque você importa. Aquela frase ecoava em sua cabeça. Era o Heinrich, Logan disse após desligar. Ele quer remarcar para amanhã. Ótimo. Eles ficaram em silêncio, com a conversa anterior ainda no ar, como fumaça. Clara, sim. Obrigada por ouvir. Obrigada por confiar em mim. Logan assentiu e foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. Clara Ara, sim. Você estava certa sobre eu não ser o homem frio que todos pensam que sou. Eu sei como. Clara sorriu. Porque homens frios não têm medo de se machucar de novo. E com isso, Logan saiu, deixando Clara sozinha com a sensação de que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas chefe e funcionária. Eles ainda não sabiam o que eram, mas com certeza já não eram apenas isso. A chuva continuava batendo na janela, mas agora parecia estar lavando algo. Cicatrizes antigas, medos antigos, muros antigos.
E no silêncio do escritório, Clara percebeu que estava se apaixonando pelo homem por trás do terno e que isso era tanto a melhor quanto a pior coisa que poderia acontecer. Sábado de manhã, Clara estava na fila do Sunnyside Café, uma pequena e aconchegante cafeteria a 3 quadras de seu apartamento. Era o seu ritual de fim de semana, latte com torrada e geleia de morango e 2 horas de leitura tranquila. Ela usava jeans desbotados, tênis gastos e uma camisa de algodão simples. O cabelo estava solto, sem maquiagem, completamente diferente da Clara profissional que Logan conhecia. Um grande latte e torrada, por favor, ela disse ao jovem barista de cabelo colorido. Para aqui ou para levar? Para aqui. Foi então que ela ouviu uma voz familiar atrás dela. Clara? Ela se virou e quase deixou a carteira cair. Logan Lancaster estava na fila, usando jeans escuros e uma camiseta cinza, parecendo completamente fora de lugar em um ambiente tão casual. Logan, o que você está fazendo aqui? Ele parecia tão surpreso quanto ela. Eu moro a 2 quadras daqui. E você? Eu também moro por aqui. Nunca te vi aqui antes. Normalmente tomo café no escritório, mas hoje ele deu de ombros. Eu simplesmente senti vontade de sair. O barista limpou a garganta, lembrando-os de que havia uma fila. Um café preto sem açúcar. Logan pediu rapidamente. Sentar comigo? Clara perguntou sem pensar muito. Logan hesitou por um segundo. Claro. Eles escolheram uma mesa no canto, perto da janela, que dava para a rua movimentada. Clara observava enquanto Logan olhava ao redor com curiosidade. Primeira vez em uma cafeteria do bairro? Ela perguntou. Tão óbvio assim? Você está analisando o lugar como se fosse um novo mercado para investir? Logan riu. Hábito profissional. E qual é o seu veredito? Fluxo constante, clientes fiéis, ambiente acolhedor. Seria um bom investimento. Clara balançou a cabeça. Você realmente não consegue desligar, né? Desligar o quê? O modo CEO. Logan fez uma pausa pensativo. Já faz tanto tempo. Eu nem sei mais qual é a diferença. Clara deu uma mordida na torrada, observando-o. Posso te perguntar algo que não tenha a ver com o trabalho? Você pode tentar. Qual é a sua comida favorita? Logan piscou, como se ela tivesse acabado de falar em outra língua. Minha comida favorita? Sim, aquela que você comeria todos os dias, se pudesse. Ele hesitou. Ninguém nunca me perguntou isso. Sério? As pessoas sempre querem saber sobre estratégias de investimento, nunca sobre comida. Clara riu. Então, qual é? Logan pensou por um momento. Macarrão com queijo de caixinha. Sabe, aquele da caixinha azul. Sério. Minha babá fazia para mim quando eu era criança. Sempre que meus pais viajavam, o que era quase sempre, ela preparava mac and cheese e a gente assistia desenhos juntos. Clara sorriu. Isso é muito doce. E você? Qual a sua comida favorita? As empanadas da minha avó. Ela faz todo domingo. Vive reclamando que dá muito trabalho, mas nunca deixa de fazer. Qual o segredo? Amor e um pouquinho de teimosia. Eles riram juntos. Logan percebeu que fazia anos que ele não ria de algo que não tivesse relação com o trabalho. Posso te perguntar mais uma coisa? Clara continuou. Agora fiquei curiosa. Que tipo de música você ouve quando está sozinho? Logan corou. Você vai rir. Prometo que não. Jazz dos anos 40. Sério? Meu avô era músico. Tocava saxofone em clubes noturnos. Quando meus pais brigavam, o que acontecia bastante, eu me escondia no porão dele e ele tocava para mim. Clara sentiu um aperto no peito. Ele ainda toca? Ele faleceu quando eu tinha 15. Sinto muito. Ele me ensinou que música é a única linguagem que não precisa de tradução. Clara sorriu. Ele teria orgulho do neto. Não sei. Acho que ele preferia que eu tivesse seguido a música em vez dos negócios. Nunca é tarde. Aos 35, por que não? Logan olhou para ela como se ela tivesse sugerido voar até a lua. E você? O que houve? Um pouco de tudo. Salsa quando estou limpando a casa, jazz quando estou triste, rock quando preciso de energia. E quando está feliz? Clara hesitou. Sabe que nunca pensei nisso? Como assim?
Sempre usei a música para mudar como me sinto, nunca para comemorar o que já estou sentindo. Talvez esteja na hora de começar. Naquele momento, uma senhora se aproximou da mesa. Cabelos brancos, sorriso acolhedor e uma câmera antiga nas mãos. Desculpe interromper, mas vocês são um casal tão lindo. Posso tirar uma foto? Clara corou. Na verdade, nós não somos. Seria uma honra, Logan disse, surpreendendo até a si mesmo. O sorriso da mulher se abriu ainda mais. Que romântico. Cheguei mais pertinho. Clara olhou confusa para Logan, mas ele apenas deu de ombros. Eles se aproximaram. A mulher tirou a foto. Perfeito. Dá para ver o brilho nos olhos de vocês. Estão juntos há muito tempo? Estranho. Clara começou. Ainda tentando descobrir. Logan completou. A mulher piscou. As melhores histórias de amor sempre começam assim. E foi embora, deixando um silêncio no ar. Por que você disse aquilo? Clara perguntou. Disse o quê? Que estamos tentando descobrir. Logan olhou para as próprias mãos. Porque eu não sei mais o que nós somos. Como assim? Começamos como chefe e funcionária. Depois viramos parceiros de trabalho. E agora? Agora estou sentado num café de bairro, num sábado de manhã, falando sobre macarrão com queijo e me sentindo mais eu do que me senti em anos. O coração de Clara acelerou. E isso é ruim? É assustador. Por quê? Logan olhou nos olhos dela. Porque já se passaram 3 horas e eu não pensei em trabalho uma única vez. Porque você me faz rir. Porque, quando aquela mulher nos chamou de casal, uma parte de mim queria dizer que ela estava certa. O silêncio que seguiu foi cheio de possibilidades não ditas. Logan, eu sei que é complicado. Você trabalha para mim. Seria irresponsável. Não era isso que eu ia dizer. O que você ia dizer? Clara respirou fundo. Que também se passaram 3 horas desde que eu te vi como meu chefe. Eles se olharam. Algo mudou. Já não era profissional. Era algo mais profundo, algo real. E agora? Logan perguntou. Agora você vai me contar mais sobre seu avô, o músico, disse Clara sorrindo. E eu vou te ensinar a ouvir música quando estiver feliz. Logan sorriu de volta. Combinado. E eles ficaram ali, conversando até o sol se pôr, como duas pessoas comuns, desfrutando da companhia uma da outra, sem saber que aquele dia mudaria tudo entre eles. Na segunda-feira, Clara estava na sala de reuniões, traduzindo uma apresentação para investidores coreanos quando seu celular vibrou. Ela sempre deixava no silencioso durante reuniões, mas algo a fez olhar. No visor. Boston General Hospital, seu sangue gelou. Com licença, murmurou para Logan, que falava sobre os gráficos de crescimento do trimestre. Ela saiu da sala com as mãos tremendo e atendeu. Alô? Clara Martinez. Aqui é a enfermeira Janet, do General Hospital. Sua avó, Rosie Martinez, foi internada há cerca de 1 hora. Ela passou mal em casa e... As palavras começaram a desaparecer. O mundo girava ao redor de Clara. Ela está bem? Conseguiu perguntar. Está estável, mas você precisa vir o quanto antes. Clara desligou. Ficou parada no corredor, tentando entender. Suas pernas pareciam de papel. Clara? Logan apareceu na porta da sala. O que aconteceu? Minha avó. Hospital. Eu preciso. As palavras saíam sem forma. Logan entendeu na hora. Vamos, disse ele pegando o casaco. Patrícia, cancele todas as minhas reuniões de hoje. Mas, senhor, a reunião com os coreanos... Remarque para amanhã. Clara olhou para ele, atordoada. Logan, você não precisa. Essa reunião é importante. Não mais importante do que isso. Ele respondeu com suavidade, pegando no braço dela. Que ietiti yal. Vamos. O caminho até o hospital passou como um borrão. Logan dirigia enquanto Clara olhava pela janela, sem enxergar nada. Suas mãos tremiam no colo. Ela vai ficar bem, disse Logan em voz baixa. Você não pode saber.
Não posso. Mas conheço a Rose Martinez das suas histórias, e mulheres como ela não desistem fácil. Clara o olhou, surpresa. Você lembra o nome dela? Eu lembro de tudo que você me conta. No hospital, Clara correu até a recepção. Rose Martinez. Ela foi internada hoje à tarde. Quarto 314, terceiro andar, respondeu a recepcionista. Apenas família. Logan hesitou, mas Clara o puxou pelo braço. Ele é... Ela parou, sem saber como explicar. Ele é importante. Subiram no elevador em silêncio. Clara estava visivelmente nervosa, passava as mãos pelos cabelos, ajeitava a roupa. Clara, disse Logan suavemente. Sim, você não está sozinha. Ela olhou para ele, os olhos se enchendo de lágrimas. Obrigada por estar aqui. Não precisa me agradecer. Rose Martinez estava deitada na cama do hospital, ligada a alguns monitores, mas acordada. Seus olhos estavam vivos. Aos 72 anos, ainda mantinha a postura orgulhosa que Clara claramente havia herdado. Vovó? Clara correu até a beira da cama. Ah, minha menina, todo esse drama foi só uma tontura. Tontura? Você desmaiou. Minha pressão subiu um pouco, só isso. Nada que uns remedinhos não resolvam. Clara segurou a mão da avó, aliviada, mas ainda com o coração apertado. Você me deu o maior susto da minha vida. Desculpa, meu amor. Mas olha só. Quem é esse homem bonito que você trouxe? Clara se virou. Logan estava parado na porta, claramente desconfortável por invadir um momento tão íntimo. Vó, esse é Logan Lancaster, meu chefe. Rose olhou para Logan com aquele olhar afiado que ela usava para ler as pessoas. Lancaster, como no nome das revistas de negócios? Sim, senhora. Logan se aproximou da cama. É um prazer conhecê-la, dona Rose. Clara fala muito da senhora. Espero que só coisas boas. Só coisas maravilhosas. Rose sorriu, alternando o olhar entre Logan e Clara. Então você é o chefe da minha neta. Sou. E veio aqui numa tarde de segunda-feira? Vim. Cancelou reuniões importantes? Logan olhou para Clara. Como a senhora sabe? Porque Clara me contou que você vive em reunião. Então, ou é um chefe extraordinário, ou... Logan perguntou curioso. Rose sorriu com malícia. Ou é o príncipe dos contos de fadas que Clara sempre sonhou em encontrar. Vó! Clara ficou vermelha como um tomate. O quê? Desde pequena você dizia que ia encontrar um príncipe que te enxergasse de verdade, além das aparências. Logan olhou para Clara. Depois, para Rose. A senhora tem uma neta extraordinária. Eu sei. A pergunta é: você sabe? O silêncio que se seguiu carregava mais peso do que qualquer palavra. Clara queria desaparecer. Acho que estou começando a descobrir, Logan respondeu com sinceridade. Rose deu um tapinha na mão de Clara. Ele é esperto. Vó, por favor. O quê? Não posso mais dar minha opinião. Quase morri hoje. Tenho o direito de falar o que penso. Você não quase morreu. Clara riu, apesar da vergonha. Como sabe? Podia ter sido minha hora. Logan, assistindo a cena, começou a rir. O que foi? Rose perguntou. Vocês duas. É como ver a Clara em versão mais experiente. Mais experiente e mais sábia, corrigiu Rose, e com muitas histórias para contar. Adoraria ouvi-las algum dia. Algum dia? Rose olhou para Clara com intenção. Que tal domingo? Vem jantar lá em casa. Faço aquelas empanadas que a Clara vive falando. Vó? Ora, o homem te livrou de uma vida de faxinas. O mínimo que posso fazer é alimentá-lo direito. Logan olhou para Clara, que parecia querer sumir. Seria uma honra, dona Rose. Rose. Me chama de Rose. A enfermeira entrou no quarto. Senhora Martinez, como está se sentindo? Ótima. Pronta para ir para casa. Calma lá. Queremos observá-la por mais algumas horas. Rose suspirou. Hospitais, sempre fazendo tempestade em copo d'água. Clara riu. Vó, você desmaiou.
Foi só um susto. Já estou bem. Logan observava tudo. Clara cuidando da avó. Rose reclamando dos procedimentos médicos, o carinho evidente entre elas. E sentiu algo dentro dele se mexer. Algo que não sentia fazia anos. A sensação de pertencer a algum lugar. Logan? Chamou Rose. Sim? Obrigada por cuidar da minha menina. É ela quem está cuidando de mim, na verdade. Ótimo. Então cuidem um do outro. Clara e Logan se olharam. E naquele instante ambos sabiam que algo havia mudado para sempre. Não eram mais apenas chefe e funcionária. Não eram apenas amigos. Eram algo mais. Algo que ainda não tinham coragem de nomear, mas que crescia entre eles como uma raiz que finalmente encontrava solo fértil. Domingo, então? Rose perguntou a Logan. Domingo, ele confirmou. E Clara sabia que sua vida jamais seria a mesma. A viagem para Chicago deveria ser rotineira. Um congresso de 3 dias sobre investimentos sustentáveis, com apresentações da Lancaster Enterprises e oportunidades de networking com parceiros internacionais. Clara havia preparado todas as traduções necessárias e revisado os contratos que seriam discutidos. O que ela não esperava era descobrir uma traição. Tudo começou no segundo dia, durante o intervalo entre as sessões. Clara organizava alguns documentos quando ouviu uma conversa em alemão no corredor ao lado. A proposta está pronta? Perguntou uma voz. Sim. Quando Lancaster apresentar o projeto amanhã, teremos todas as informações para nossa contraoferta. Clara reconheceu a voz imediatamente. Marcus Webb, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Lancaster Enterprises, um homem em quem Logan confiava plenamente há mais de uma década. E ele não suspeita de nada? Perguntou outra voz. Nada. Ele me vê como um aliado leal. Nunca imaginaria que estou repassando informações para vocês. O sangue de Clara gelou. Marcus estava falando com representantes da Hoffman Industries, a maior concorrente alemã da Lancaster. Perfeito. Com os dados dele, apresentaremos uma oferta melhor e fecharemos o contrato antes que ele perceba. E minha compensação? 2 milhões, como combinado, e uma cadeira no conselho assim que tomarmos os contratos americanos dele. Clara recuou em silêncio, o coração disparado. Marcus Webb estava vendendo informações confidenciais da empresa, e Logan não fazia ideia. Durante o resto do dia, Clara observou Marcus discretamente. Ele agia como sempre, sorridente e prestativo, o executivo modelo que Logan tanto elogiava, mas agora ela conseguia enxergar além daquela máscara. Naquela noite, enquanto Logan revisava a apresentação do dia seguinte no quarto do hotel, Clara bateu à porta. Precisamos conversar, disse assim que ele abriu. Claro. Aconteceu algo? Clara entrou e fechou a porta atrás de si. Logan, você confia no Marcus Webb? Claro. Ele trabalha comigo há uma década. Por quê? Clara respirou fundo. Porque ele está te traindo. Logan parou o que estava fazendo. Como assim? Hoje, ouvi uma conversa dele com representantes da Hoffman Industries. Ele está passando detalhes confidenciais da nossa proposta para eles. Clara, isso é uma acusação muito grave. Eu sei. E tenho certeza do que ouvi. Logan sentou na beira da cama. Conte exatamente o que ouviu. Clara repetiu palavra por palavra toda a conversa. Logan foi ficando cada vez mais pálido a cada detalhe. Tem certeza que era o Marcus? Absoluta. Reconheci a voz dele, e ele mesmo disse que trabalha contigo há 10 anos. Logan ficou em silêncio por um longo tempo. Se for verdade, explica muita coisa. Como assim? Nos últimos meses, alguns negócios que julgávamos certos simplesmente escaparam, como se os concorrentes soubessem exatamente o que oferecer para nos vencer. O que vai fazer? Logan levantou e começou a andar pela sala. Preciso de provas concretas. Não posso acusar um executivo sênior só com base no que você ouviu. Então vamos conseguir essas provas. Na manhã seguinte, Clara colocou um plano arriscado em ação. Durante o café da manhã, aproximou-se de Marcus. Sr. Webb, posso falar com você um instante? Claro, Clara. O que houve? É sobre a apresentação de hoje.
Notei que alguns números nos documentos alemães não batem com a nossa proposta original. Marcos ficou alerta. Que tipo de diferenças? As projeções de lucro estão ligeiramente diferentes. Queria confirmar antes de falar com o Sr. Lancaster. Que bom que percebeu, disse Marcos, relaxando. Mostre-me exatamente onde. Clara abriu seu laptop e exibiu um documento falso, preparado na noite anterior, com números alterados. Aqui. Veja, os valores estão 15% abaixo da versão original. Marcos analisou a tela com atenção. Interessante, posso ficar com uma cópia para revisar com minha equipe? Claro. Clara salvou o arquivo em um pendrive e entregou a Marcos, sabendo muito bem que ele provavelmente repassaria aquela informação falsa aos alemães. 2 horas depois, durante a apresentação principal, Logan observava atentamente a reação dos representantes da Hoffman Industries diante dos números reais, muito diferentes daqueles que Clara mostrara a Marcos. A confusão nos rostos dos alemães era evidente. Eles haviam preparado uma contraoferta baseada em dados incorretos. Após a apresentação, Logan chamou Marcos para uma reunião particular. Clara estava presente como intérprete. Marcos, preciso te fazer uma pergunta, disse Logan, calmo, mas sério. Claro. Como explica o fato de que a Hoffman Industries veio com uma proposta baseada em números que só existiam no documento falso que Clara te mostrou hoje de manhã? Marcos ficou pálido. Eu não entendo. Clara criou um documento com dados incorretos e entregou só para você. 2 horas depois, os alemães apresentaram uma contraoferta exatamente com esses números. O silêncio na sala era ensurdecedor. Logan, eu posso explicar. Pode tentar. Marcos olhou de Logan para Clara, depois de volta para Logan. Percebeu que não havia saída. Eles me ofereceram muito dinheiro, finalmente admitiu, e uma posição melhor quando assumissem os contratos dos Belousila. Logan levantou devagar. 10 anos, Marcos. 10 anos de confiança, parceria e oportunidades que te dei, Logan. É só negócio. Você me ensinou isso. Eu te ensinei a competir com honestidade, não a trair quem confia em você. Logan se virou para a porta. Você está demitido. Nossos advogados vão entrar em contato sobre as consequências legais da quebra de confidencialidade. Marcos olhou para Clara, cheio de raiva. Foi você, não foi? Nossa espiã. Apenas alguém fazendo a coisa certa, respondeu Clara, calma. Mais tarde, no saguão do hotel, Logan reuniu toda a equipe que tinha viajado para Chicago. Quero que todos saibam que Clara Martinez salvou a empresa hoje. Graças à atenção e inteligência dela, descobrimos uma traição que poderia nos custar milhões em contratos perdidos. Os executivos olharam para Clara com respeito renovado. A partir de hoje, Clara não é mais apenas nossa tradutora. Ela é nossa consultora sênior de desenvolvimento internacional. Um aplauso espontâneo irrompeu. Quando a reunião acabou e todos se dispersaram, Logan e Clara ficaram no saguão. Obrigado, disse ele. Mais uma vez, você salvou tudo. Eu só fiz o que era certo. Não, Clara, você fez muito mais que isso. Você me protegeu. Você me defendeu. Eles estavam próximos agora. A tensão entre eles era impossível de ignorar. Logan, Clara, preciso te dizer uma coisa. O que é? Ele deu um passo para perto, seus rostos separados por poucos centímetros. Você não é só minha funcionária. Você não é só minha consultora. Você é... O quê? Perguntou Clara, com o coração acelerado. Antes que Logan pudesse responder, a voz aguda de Patrícia ecoou pelo saguão. Ela corria em direção a eles, segurando um telefone. Sr. Lancaster, emergência. Os investidores japoneses estão pedindo uma videoconferência em 20 minutos. Logan fechou os olhos, frustrado. Tudo bem, Patrícia. Vamos para o centro de negócios. Ele olhou para Clara. Essa conversa ainda não acabou. Eu sei. E ela também sabia. Sabia com cada fibra do corpo que da próxima vez que estivessem sozinhos, nada os interromperia. Uma semana depois do incidente em Chicago, Logan apareceu no escritório de Clara,
segurando 2 convites dourados e com uma expressão que ela não soube decifrar. Conferência Internacional sobre Sustentabilidade Corporativa, disse ele, colocando os convites sobre a mesa. Roma, 3 dias. Clara olhou para os convites, confusa. Precisa de alguém para traduzir do italiano? Não, espanhol. Alguns dos participantes são da América Latina. Clara, Logan a interrompeu. Não é trabalho. Ela ergueu os olhos incerta. Como assim? Logan se sentou na cadeira em frente a ela, algo que vinha fazendo com mais frequência ultimamente. Quero que vá comigo como minha convidada, não como funcionária, não como tradutora, como Clara Martinez. O coração dela disparou. Logan. Só me ouve antes de dizer não. Ele se inclinou para a frente. Roma é uma cidade incrível. A conferência é só uma desculpa. A gente pode explorar, jantar em restaurantes pequenos, visitar museus, como 2 pessoas normais. Clara olhou dos convites para o rosto dele. Como 2 pessoas normais. Como 2 pessoas que gostam de estar uma com a outra. O silêncio que se formou estava carregado de tudo que nunca tinham dito. De todas as conversas interrompidas, os momentos quase perdidos, a tensão acumulada por meses. Logan, eu não posso. Por quê? Clara se levantou e foi até a janela, virando as costas para ele. Porque isso mudaria tudo. E se eu quiser que mude? Ela se virou. Você quer mesmo isso? Ou está só confuso porque passamos muito tempo juntos? Como assim? Clara respirou fundo. Logan, você acabou de sair de um relacionamento que terminou mal. Tem trabalhado comigo há meses. Eu sou praticamente a única mulher da sua vida que não tem uma relação estritamente profissional com você. É natural que... Para. Logan se levantou. Não é isso. Como pode ter tanta certeza? Porque eu sei a diferença entre estar sozinho e ter uma conexão real. Os olhos de Clara começaram a se encher de lágrimas. E eu sei a diferença entre uma oportunidade de carreira e um coração quebrado. Logan a olhou sem entender. O que você quer dizer? Quero dizer que eu estou apaixonada por você. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E é exatamente por isso que eu não posso ir a Roma com você. Logan piscou, tentando processar. Clara, não! Deixa eu terminar. Ela enxugou uma lágrima. Eu estou apaixonada por você, Logan Lancaster. Pelo homem que cancela reuniões para me acompanhar ao hospital, que lembra o nome da minha avó, que come macarrão com queijo e ouve jazz quando está sozinho. Ela fez uma pausa para respirar. Mas eu também sou a mulher que você conheceu limpando escritórios, e não importa quantos títulos você me dê, sempre vai haver quem diga que eu só consegui isso porque seduzi meu chefe. Eu não me importo com o que as pessoas dizem, mas eu me importo. Clara enxugou outra lágrima. Me importo com a minha dignidade, com meu valor, e me importo demais com você para arriscar, seja lá o que for isso que temos. Logan deu um passo à frente. Clara, o que sentimos é real. É mesmo? Como pode ter certeza? Porque quando estou com você, sinto que posso ser eu mesmo. E quando está sozinho no seu apartamento à noite, ainda sente o mesmo? Ou se pergunta se é só conveniência? Logan ficou em silêncio. É isso. Clara assentiu. Você não tem certeza. E eu não posso arriscar meu coração por uma dúvida. Ela voltou até a mesa e pegou uma folha de papel. O que você está fazendo? Algo que eu devia ter feito semanas atrás. Clara começou a escrever com mão firme. Clara, não faça isso. Por meio desta, apresento minha renúncia ao cargo de consultora sênior de desenvolvimento internacional da Lancaster Enterprises. Ela leu em voz alta enquanto escrevia. Para de escrever. Meu último dia será na próxima sexta-feira. Logan se moveu para pegar o papel. Clara, isso é ridículo. Ela recuou. Agradeço a oportunidade de crescimento profissional e pessoal que essa experiência me proporcionou. Você está sendo dramática. Estou sendo prática. Ela terminou de escrever e assinou. E estou protegendo nós dois.
Protegendo de quê? De cometer um erro que poderia destruir algo bom. Clara estendeu o papel para ele. Se o que sentimos é real, ainda será real, mesmo que eu esteja trabalhando em outro lugar. E se não for? E se não for, pelo menos não teremos destruído uma parceria profissional perfeita por causa de sentimentos confusos. Logan pegou o papel, mas não o leu. Você acredita mesmo que é só isso? Sentimentos confusos? Clara olhou nos olhos dele. Eu acredito que você precisa de tempo para descobrir o que realmente sente, longe de mim, longe do trabalho, longe da conveniência de ter alguém ao seu lado que sempre te entende. E se eu descobrir que sinto sua falta, então você vai saber onde me encontrar. E se você conhecer outra pessoa? Clara deu um sorriso triste. Logan, passei 5 anos sendo invisível para o mundo. Você realmente acha que vou encontrar outro homem que me veja do jeito que você me vê em poucas semanas? Logan ficou em silêncio, segurando a carta de demissão. Eu não quero que você vá, e também não quero ir, mas às vezes fazer a coisa certa não é fazer o que queremos. Clara, Logan, prometa-me uma coisa. O quê? Quando você for a Roma, pense de verdade no que sente. Não pense na Clara tradutora, nem na Clara consultora, nem na Clara que salvou seu negócio. Pense na Clara que ri das suas piadas ruins e conhece sua música favorita. Ela pegou a bolsa. E se você perceber que sente falta dela, da pessoa, não da profissional, aí talvez a gente possa conversar sobre o que somos. E se eu perceber isso agora? Clara parou na porta. Então você não precisaria de tempo longe de mim para ter certeza. E com isso, ela saiu, deixando Logan sozinho, com a carta de demissão nas mãos e a sensação de ter acabado de perder algo precioso, sem entender exatamente o porquê. Naquela noite, Logan ficou até tarde no escritório, lendo e relendo a carta de Clara. Cada palavra cuidadosamente escolhida, cada frase refletindo a inteligência e a dignidade que o atraíram desde o começo. Ele finalmente entendeu o que ela estava fazendo. Clara não estava fugindo dele. Estava se protegendo. E, de certa forma, protegendo ele também. Porque, se o que sentiam era real, sobreviveria a essa separação temporária. E se não fosse, ela estava poupando os dois de um erro que poderia destruir não só a relação profissional, mas a amizade verdadeira que construíram. Logan guardou a carta na gaveta e olhou para os convites para Roma sobre sua mesa. Pela primeira vez em anos, viajaria sozinho. E pela primeira vez em meses, teria que descobrir quem era Logan Lancaster sem Clara Martinez por perto para lhe lembrar. Na noite antes da viagem, Logan fazia as malas no apartamento quando encontrou um envelope branco escondido entre os documentos da conferência. Seu nome estava escrito ali, numa caligrafia que ele reconheceu imediatamente. Sentou na cama e abriu cuidadosamente. Logan, se você está lendo isso, significa que estou longe o bastante para que eu não possa impedir você. Quero que saiba que esses últimos meses foram os melhores da minha vida profissional. Não só pela oportunidade, mas pela pessoa que me deu essa chance. Você me viu quando eu era invisível. Ouviu quando eu era só mais uma voz no corredor. Respeitou quando eu tinha apenas sonhos e determinação. Nunca quis nada de você além de uma chance para mostrar quem eu realmente sou. E você me deu isso. A chance de provar que eu valia mais do que as circunstâncias em que me encontrou. Se minha saída parecer confusa, talvez até injusta, preciso que entenda. Estou protegendo algo precioso, protegendo a chance de um dia sermos mais do que chefe e funcionária, sem todas as complicações que isso traria agora. Se você for a Roma e perceber que não sente minha falta, saberá que tomei a decisão certa. E se sentir, bem, sabe onde me encontrar. Obrigada por me ensinar que mereço estar em qualquer lugar que eu escolher. Com carinho e respeito, Clara. PS. Lembre-se de ouvir jazz quando estiver feliz. Logan leu a carta 3 vezes antes de dobrá-la com cuidado e guardá-la na carteira. Roma era exatamente como ele imaginava, antiga, majestosa, cheia de história.
A conferência acontecia em um palácio do século XVII, com tetos pintados e vista para o Coliseu. Mas Logan mal conseguia prestar atenção nos palestrantes. O assento vazio ao lado dele gritava a ausência de Clara. Cada apresentação em italiano o lembrava de como ela traduzia não só as palavras, mas o contexto cultural por trás delas. Cada pausa para o café fazia com que ele pensasse nas conversas que teriam sobre os temas do dia. No segundo dia, um empresário francês se aproximou. Senhor Lancaster, Henry Duo, nos conhecemos em Paris. Claro, Henry, como vai? Bem, obrigado. Mas posso perguntar onde está sua brilhante tradutora? Toda a minha equipe comentou a impressão que ela causou. Logan deu um sorriso estranho. Clara está em outros projetos. Que pena. Ela trouxe algo especial para suas apresentações, uma humanidade rara no mundo dos negócios. Depois que Henry se afastou, Logan saiu da conferência e vagou sem rumo pelas ruas de Roma. Parou numa pequena sorveteria e pediu um sabor que não conseguiu terminar. Sentou nos degraus de uma igreja antiga e observou os turistas tirarem fotos. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente sozinho. E pela primeira vez em meses, percebeu o quanto Clara havia se tornado parte não só do seu trabalho, mas da sua vida. Não era só a habilidade profissional dela que ele sentia falta. Era o riso dela, quando ele fazia uma piada ruim, a maneira como ela desafiava suas ideias sem nunca ser desrespeitosa, a sensação de que, com ela por perto, ele podia ser uma versão melhor de si mesmo. O voo de volta para Boston parecia interminável. Logan passou as 8 horas pensando na carta de Clara, nas palavras de Henry e no assento vazio durante toda a conferência. Chegou em casa tarde na quinta-feira, exausto, mas com uma clareza nova sobre o que precisava fazer. Na manhã de sexta, em vez de ir ao escritório, Logan pegou o endereço de Clara no arquivo do RH e dirigiu até o bairro onde ela morava. O prédio era simples, com tijolos aparentes numa rua calma, cercada por pequenas árvores. Ele ficou no carro por 10 minutos ensaiando o que diria. Depois, subiu até o terceiro andar e bateu na porta do apartamento 3B. Clara abriu a porta vestindo uma blusa confortável e jeans, cabelo preso num coque bagunçado. Por um instante, os olhos dela brilharam ao vê-lo, mas logo deram lugar a um olhar cauteloso. ChatGPT Said. Logan, o que você está fazendo aqui? Posso entrar? Ela hesitou, mas se afastou para deixá-lo passar. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Livros empilhados em quase todas as superfícies, plantas ocupando os peitoris das janelas e fotos de Clara com a avó alinhadas na parede. Cheirava a café e a algo que simplesmente parecia lar. Como foi Roma? Ela perguntou, oferecendo um copo d'água. Vazia, respondeu Logan. Clara franziu a testa. O que quer dizer com isso? Ele se virou para encará-la. Vazia sem você. Cada apresentação que assisti, pensei como você teria traduzido melhor. Cada refeição, imaginei suas piadas sobre a comida. Cada vista que vi, desejei que você estivesse lá para dividir comigo. Logan, eu li sua carta. Você não deveria ter lido. Claro que li. E você estava certa. Clara o olhou confusa. Certa sobre o quê? Sobre precisar de um tempo longe de você para realmente entender meus sentimentos. O coração de Clara afundou. E você descobriu? Descobri. Que você não sente nada por mim além do fato de que eu estou completamente apaixonada por você, interrompeu Logan. O ar pareceu faltar nos seus pulmões. O quê? Ele se aproximou. Estou apaixonado pela mulher que corrige minha pronúncia em francês, pela mulher que faz piadas sobre contratos em espanhol, pelaquela que conhece minha música favorita e me lembra de tocar jazz quando estou feliz. Logan, eu estou apaixonado pela Clara que salvou minha empresa não uma, mas 3 vezes. Pela Clara que defendeu minha avó no hospital. Pela Clara que teve coragem de ir embora quando ficar teria sido mais fácil, mas não necessariamente certo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. Você tem certeza? Absoluta. E você? Clara riu, entre as lágrimas.
Estou apaixonada por você desde a primeira vez que você riu da minha piada em espanhol jurídico. Venha jantar comigo, disse Logan, segurando suas mãos, como sua ex-chefe, como a mulher que quero conhecer melhor, como a mulher com quem quero dividir um sorvete em Roma da próxima vez. E se não der certo? Ela perguntou. E se der? Clara olhou nos olhos dele e viu tudo o que precisava. Não era um poderoso CEO falando com uma ex-funcionária. Era Logan falando com Clara, coração a coração. Sim, ela sussurrou. Sim ao jantar. Sim a Roma. Sim a descobrir o que somos quando não estamos fingindo que somos só colegas. Logan sorriu, e pela primeira vez nada os interrompeu. Ele a beijou ali mesmo, naquele pequeno apartamento quente, entre pilhas de livros e plantas banhadas pelo sol. E quando se separaram, ambos souberam. Aquilo era só o começo. 6 meses depois, a Lancaster Enterprises era outra. Não fisicamente, os escritórios ainda eram modernos, as reuniões aconteciam no 48º andar, mas havia uma nova energia no ar, uma leveza antes desconhecida. Clara Martinez, agora diretora de projetos internacionais, tinha seu próprio escritório com vista para a cidade. Mas a maior mudança não estava no título, estava no sorriso mais aberto de Logan, nas risadas durante as reuniões, na sincronia perfeita com que eles trabalhavam juntos, impressionando até os executivos mais céticos. Sinceramente, não consigo imaginar essa empresa sem vocês dois, disse Patrícia numa tarde, entregando a Clara uma pilha de relatórios. Fazemos um bom time, Clara respondeu sorrindo. Vocês são mais que um bom time, como posso dizer, complementares. Clara olhou pela parede de vidro para o escritório de Logan, onde ele gesticulava animado numa videoconferência com investidores japoneses. 6 meses de namoro oficial confirmaram o que ambos já sabiam. Eles funcionavam não só como casal, mas como parceiros em todos os sentidos. O evento anual da empresa seria numa sexta-feira à noite em dezembro. O grande salão do mesmo hotel onde Clara enfrentou Victoria agora brilhava com luzes douradas e arranjos florais brancos. Todos os funcionários, investidores e parceiros-chave estavam presentes. Clara usava um vestido verde esmeralda que Logan escolhera pessoalmente, dizendo que combinava com seus olhos quando ela estava determinada. Ele estava impecável em um smoking preto, mas era possível notar o nervosismo em seus gestos. Está nervoso? Ela perguntou, ajeitando sua gravata. Perfeito, respondeu, beijando sua testa. Só nervoso para o discurso. Desde quando você fica nervoso para discursos? Logan deu um sorriso misterioso. Desde hoje. O jantar transcorreu sem problemas. Clara conversou com investidores alemães em alemão, parceiros franceses em francês e uma delegação brasileira em português. Logan observava à distância, maravilhado com a facilidade com que ela transitava entre idiomas e culturas. Senhoras e senhores, a voz de Logan ecoou pelo salão quando ele subiu ao palco. Quero aproveitar esta noite para falar sobre algo fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Confiança. Clara parou de conversar e voltou toda a sua atenção para o palco. Por anos acreditei que confiança era um luxo que eu não podia me dar, que vulnerabilidade era fraqueza, que manter distância era a única forma de controlar. A sala ficou em silêncio, mas este ano aprendi algo verdadeiramente importante. Aprendi que a verdadeira força vem de admitir que precisamos uns dos outros, que os melhores acordos não surgem só de contratos e estratégias, mas de conexões humanas genuínas. Logan olhou diretamente para Clara. Há pouco mais de um ano, uma mulher extraordinária entrou na minha vida. Ela me ensinou que inteligência sem humildade é apenas arrogância, que sucesso sem propósito é só números e que liderança sem coração não passa de poder vazio. Clara sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Clara Martinez. Logan desceu do palco encerrando o discurso. Você me ensinou o idioma mais difícil do mundo, o idioma da verdade. Ele caminhou até a mesa onde ela estava sentada. O salão inteiro o acompanhou com os olhos, em absoluto silêncio. Você me ensinou que é possível ser vulnerável e forte ao mesmo tempo.
que confiar em alguém não é perder o controle, é ganhar algo infinitamente mais valioso, uma parceira de verdade. Logan se ajoelhou ao lado da cadeira de Clara e tirou do bolso uma pequena caixa azul. Clara Martinez, quer ser minha parceira na maior aventura da vida? Quer assinar um contrato sem data de vencimento comigo? Clara chorava sem esconder as lágrimas. Logan, você quer se casar comigo? O ambiente prendeu a respiração. Clara olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem que, um ano antes, havia desafiado ela a traduzir um contrato em francês e que, naquele momento, refletia o futuro inteiro nos olhos dela. Sim, ela sussurrou. Depois, com mais firmeza. Sim. A sala explodiu em aplausos e gritos de comemoração quando Logan colocou o anel em seu dedo e a beijou como se fosse o primeiro e último beijo. 9 meses depois, numa manhã ensolarada de setembro, a igreja de Santa Teresa estava tomada por flores brancas e convidados emocionados. Clara estava deslumbrante em um vestido simples e elegante, caminhando pelo corredor em direção a Logan, que a esperava com um sorriso que iluminava o lugar inteiro. Rose Martinez, agora com 73 anos, brilhava em uma cadeira de rodas decorada com fitas brancas, uma precaução médica que ela transformou em parte da cerimônia. Em suas mãos, levava uma pequena almofada com as alianças. Quem entrega essa mulher para o casamento? Perguntou o padre. Eu entrego, respondeu Rose com orgulho. Mas na verdade eles se escolheram há muito tempo. Eu só estou aqui para confirmar que ela tem um gosto excelente. A igreja inteira caiu na risada. Durante os votos, Logan disse: Clara, você me ensinou que amor não é posse, amor é escolha, e eu escolho você, hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Clara respondeu: Logan, você me enxergou quando eu era invisível e me amou enquanto eu ainda aprendia a me amar. Eu prometo escolher você todos os dias, nos bons e maus momentos. Quando o padre disse: Pode beijar a noiva, e Logan a beijou, Rose gritou do fundo da igreja: Eu sabia! Sempre soube! Mais uma vez, a igreja se encheu de risos e alegria. Na recepção, Logan e Clara assinaram um documento especial que ele havia preparado, um contrato simbólico de casamento, escrito como se fosse jurídico, mas com apenas uma cláusula. As partes concordam em escolher uma a outra todos os dias, renovando esse contrato a cada manhã por meio de palavras, ações e amor incondicional. Prazo para sempre. Agora esse é um contrato que não precisa de advogado para ser entendido, disse Clara, rindo ao assinar ao lado de Logan. É o contrato mais importante que eu já assinei, respondeu ele, beijando-a de novo. Durante a primeira dança como marido e mulher, Clara sussurrou no ouvido dele: Obrigada por me ensinar que eu mereço ocupar qualquer espaço que eu escolher. Obrigada por me mostrar que o melhor lugar do mundo é ao seu lado. Logan respondeu com um olhar que dizia tudo sem dizer nada. A música continuou. Os convidados sorriram, e Rose Martinez, observando do canto da pista, sussurrou para quem quisesse ouvir: Eu disse desde o primeiro dia. Ele era o príncipe encantado dela. E como sempre, ela estava certa. Gostou da história de Logan e Clara? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual nota você daria para essa história? Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe todas as nossas histórias.